Senhor presidente, senhores deputados, eu ocupo a tribuna nesta sessão para fazer aqui alguns comentários sobre medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal, a meu ver, extremamente negativas. Algumas medidas atingem toda a população, algumas delas servidores públicos e outras a sociedade de um modo geral, que tem a ver com o nosso meio ambiente. A primeira questão que eu gostaria de apontar aqui é que o governo Bolsonaro assinou, junto com a ministra Tereza Cristina desse estado, a revogação de um decreto de 2009 que estabelecia o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar e impedia a expansão do plantio para algumas áreas sensíveis, como a área da floresta amazônica e também do Pantanal. Nós sabemos que Mato Grosso do Sul tem 2/3 do Pantanal no seu território. E essa decisão do governo Bolsonaro de liberar o plantio da cana-de-açúcar nessas áreas consideradas sensíveis, ela causou uma preocupação muito grande pelos possíveis efeitos que isto pode provocar nesses biomas, no bioma amazônico e também do Pantanal. Mas, além dos efeitos negativos para o meio ambiente, para esses biomas, também sinaliza negativamente para a comunidade internacional na questão do viés econômico, porque muitos países que compram etanol do Brasil, etanol da cana-de-açúcar brasileiro, esses países fazem a exigência de preservação do meio ambiente, principalmente dessas áreas sensíveis, que é o bioma amazônico e o bioma do Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense. Alguns países, como o Japão, por exemplo, fazem a exigência de que a expansão da cana-de-açúcar e do etanol que é produzido da cana não atinjam esses biomas, não causem prejuízo para esses biomas. Há, nesses países, uma exigência de que este etanol seja produzido de maneira limpa, não poluindo o meio ambiente, mas também não degradando áreas consideradas sensíveis, né, no meio ambiente do nosso país. Eu queria dizer que no zoneamento agroecológico que foi feito da cana-de-açúcar, o Brasil tinha delimitado uma área de 64 milhões de hectares como área apropriada para o plantio da cana-de-açúcar. Isso significa 7,5% da superfície do Brasil. Então, o zoneamento agroecológico, ele já estabeleceu essa área imensa, que significa quase 8% de todo o território brasileiro, como apropriada para o plantio da cana-de-açúcar. Sabe o que isso significa? Que esse zoneamento estabeleceu uma área para plantio de cana 8 vezes maior do que a área atual plantada. Então, nós temos a possibilidade de plantar ainda muita cana, 8 vezes mais, sem ultrapassar o limite que o zoneamento agroecológico fez.
Então, qual que é a razão dessa medida do governo Bolsonaro? Qual que é a razão? Se não existe hoje a necessidade de ampliação da área para o plantio da cana, sendo que o zoneamento ecológico já estabeleceu uma área 8 vezes maior do que a área plantada hoje. Então, para quê? Para que tirar a proibição do Pantanal e da Amazônia, sendo que ainda tem toda essa área livre para plantio de cana-de-açúcar no Brasil afora? E ainda, deputado Zé Teixeira, a comunidade internacional que tem relação comercial com o Brasil não aprova essa medida. Não aprova essa medida. Então, assim, se nós estivéssemos hoje no Brasil vivendo uma situação em que faltasse área para plantar cana, fala assim, ó, o Brasil precisa produzir mais e não tem área para plantar, bom, a gente podia até abrir um debate sobre isso. Então vamos ampliar um pouquinho aqui no Pantanal, na Amazônia, mas não há essa necessidade. Hoje tem 8 vezes mais área para plantar cana sem mexer na Amazônia e no Pantanal. Mas é um governo teimoso, é um governo que não liga para estudo científico, é um governo que não leva em conta aquilo que a comunidade científica fala. Esse zoneamento aqui foi feito pela Embrapa. Então, é um governo que não está nem aí com o meio ambiente, com o estudo científico, ele quer liberar, né? Transformar o Pantanal em canavial e pasto. Tem uma política ambiental, tem que ser respeitada. Agora, essa questão que o deputado coloca aqui, de plantio de cana na bacia hidrográfica do Rio Paraguai, não, isso aí pode plantar. O que o Bolsonaro está querendo é plantar no Pantanal. No Pantanal. Não é na bacia hidrográfica do Rio Paraguai. Aqui em Sonora pode plantar cana. Aqui em Jaraguari pode plantar cana. Em São Gabriel pode plantar. O que ele está querendo é liberar o bioma do Pantanal para plantar cana. Além de burrice, isso é uma inconsequência do ponto de vista ambiental. É você mudar e interferir no bioma. Essa que é a questão. Agora o senhor fala, não, ele quer liberar para gerar emprego. Está gerando que emprego? Não sei aonde. Com esse monte de medida que ele está fazendo, eu não sei que emprego que está gerando. Ele está criando uma imagem negativa do Brasil lá fora, de um país inimigo do meio ambiente. É isso que está. Deputado, sai aí na rua para ver o calorão que está aí. Sabe o calorão que está aí, o aquecimento global. Lá na Europa, o povo está preocupado com isso. Agora o nosso presidente, que é um inconsequente, não. Vamos desmatar, vamos passar trator, vamos fazer pasto, vamos acabar com tudo. A questão ambiental hoje é uma questão de sobrevivência do planeta, das futuras gerações. Não é só para o capital produzir, encher o bolso de dinheiro, a conta no banco de dinheiro, né, em detrimento da destruição dos nossos biomas. Nós temos que pensar nisso. Não pode ser uma medida inconsequente dessa. Pô, existe estudo científico. Essas áreas sensíveis, não é a bacia hidrográfica do Rio Paraguai que o senhor colocou aqui. Não é. Ele quer que plante cana no Pantanal. Não é na bacia hidrográfica. Não é na bacia hidrográfica, no Pantanal e na Amazônia. Então, isso é uma política irresponsável, como é esse governo, nas outras áreas também. No Mato Grosso do Sul, nós temos uma lei, que é a Lei 328, que foi aprovada depois de grandes manifestações de rua aqui, teve grandes passeatas aqui no centro de Campo Grande, para aprovar essa lei que proíbe instalação de usina de álcool no Pantanal, na bacia hidrográfica do Rio Paraguai. E teve um senhor chamado Francisco Anselmo, conhecido como Francelmo, que imolou-se na Barão do Rio Branco, ateou fogo no seu corpo para impedir que essa lei fosse mudada e que usinas de álcool fossem implantadas na região do Paraguai.
Nós não podemos esquecer da memória desse ambientalista que deu a sua vida para que essa Assembleia aqui não mudasse aquela lei do deputado Aririgo, uma lei, a Lei 328, que proibiu a instalação de usina de álcool no Pantanal. E Vossa Excelência fala que plantar cana tem um frete de 40 quilômetros. Então, se não pode implantar usina de álcool no Pantanal, vai ter canavial em volta, para quê? Para chupar a cana? Que não vai ser. Então, eu acho que é uma medida inconsequente essa do governo Bolsonaro. Como outras medidas. Tem um pacotaço agora do Paulo Guedes, que foi apresentado no Congresso Nacional, e ele sempre vem com essa justificativa de que é para abrir a economia, para gerar emprego, para o Brasil voltar a crescer, mas são medidas negativas, ruins para os trabalhadores, para a maioria do povo brasileiro. E eu fico assim admirado, eu não vejo reação da população. É uma paulada atrás da outra, eu não vejo reação, parece que está todo mundo anestesiado. E eu ontem escrevi no meu Facebook, coloquei uma foto da ex-vereadora Marielle Franco, e eu escrevi lá assim: essa mulher ainda vai derrubar esse governo. Vai derrubar, Marielle vai derrubar o governo Bolsonaro. Quem falou isso foi uma política, acho que prefeita de Paris, lá na França. Ela falou: Marielle vai derrubar o governo Bolsonaro. Ontem saiu em tudo quanto é rede social aí que o Carlos Bolsonaro parece que está sendo investigado nesse caso da morte da Marielle. Coisa pode ficar feia. Mas enquanto o governo não cai, ele está fazendo um monte de medidas. Eu queria aqui, os recursos do pré-sal já não vão mais para a saúde e educação, como foi amplamente discutido antes. O pré-sal, olha só a riqueza que esse país descobriu na época dos governos do PT. O que a presidente Dilma, na época, propôs? Que os recursos do pré-sal fossem destinados para a educação e para a saúde. O governo Bolsonaro acabou com isso, pode usar para qualquer coisa esse recurso. O benefício de prestação continuada, que é aquele benefício que vai pagar o idoso que está lá numa condição de penúria, está passando necessidade, ele pede o benefício de prestação continuada, e também a pessoa com deficiência, que é hipossuficiente, está passando necessidade, recebe esse benefício de prestação continuada. Nesse pacote do Paulo Guedes, esse benefício pode não ser mais reajustado de acordo com o salário mínimo. Outra medida nesse pacote é o teto de gastos por 20 anos, que tem uma PEC lá do Henrique Meirelles, do governo Temer, Michel Temer. Eles aprovaram uma PEC que congelou o orçamento da União por 20 anos. E agora essa medida do Paulo Guedes também congela por 20 anos o orçamento dos estados e dos municípios. Por isso que não tem remédio lá no hospital regional, não tem antibiótico, não tem insulina nos postos de saúde, não tem recurso. A Secretaria de Educação agora vai fechar 20 escolas, 20 escolas. Acabei de receber um documento aqui da escola Paulo Freire de Iguatemi, uma escola que foi inaugurada em 1999, quando eu era secretário de Educação. A escola é referência, tem um trabalho excelente, resultados satisfatórios. Vai ser fechada, anunciou a Secretaria de Educação. Será que nós, deputados aqui, não podemos formar uma comissão e debater com o governo o fechamento dessas 20 escolas? A questão é só economia, não vai levar em conta o resultado do desempenho dos alunos nessas escolas. Ontem estiveram aqui os alunos da escola Carlos Henrique Schrader, que é uma escola que eu também vi nascer. Eu militava naquele bairro, como militante da pastoral social da igreja. Ajudei a fazer manifestação para construir aquela escola, vai ser fechada.
Nós temos que discutir essas questões, porque hoje só se fala em corte, fechamento, e a qualidade de ensino. O governo Bolsonaro, nesse pacote do Paulo Guedes, ele estabelece que se o país entrar numa crise aguda, vai ter um gatilho automático e obrigá-lo a acabar com o aumento real do salário mínimo, acabar com promoções e reduzir o salário e a jornada de trabalho dos servidores em até 25%. Olha só, senhores deputados, o governo vai estar autorizado a reduzir a jornada de trabalho dos servidores e reduzir o salário em até 25%. Olha só que medida, que ponto que nós chegamos. Congela o orçamento, não tem dinheiro para as políticas sociais, se a crise é aguda, dispara o gatilho e aí reduz o salário dos servidores em 25% e a jornada de trabalho. Fecha o Estado, então. Fecha o Estado. Para que Estado? Deixa o povo se virar, cada um por si, Deus para todos. São medidas. Reduzir salário de médico, de professor, de gari. Então, uma situação muito preocupante esse pacote que está lá sendo discutido no governo federal. Estive pensando, acho que nós temos que fazer um requerimento de informações para a Secretaria de Educação, apresentar para essa casa um balanço, um relatório, né? Por que está fechando as escolas, quantos alunos tem, quanto que gasta, quanto que vai economizar, e também a questão do rendimento dos alunos. O que Vossa Excelência falou é verdade, tem que levar em conta também a qualidade de ensino. Vai fechar a escola, 28, eu estava com o número aqui de 20, agora 28? Pelo amor de Deus, nós vamos jogar tudo para algumas escolas, vão ficar superlotadas e a qualidade de ensino vai para onde? Né? Eu acho que nós precisamos ter um estudo aqui. Essa casa precisa acompanhar essa medida da Secretaria de Educação. Precisa ter um estudo. A Secretaria tem que informar, até porque nós estamos sendo procurados aqui. As escolas estão vindo aqui, estão pedindo audiência. E nós precisamos saber quais são os motivos reais, o que realmente a Secretaria tem de informações para nos repassar, para a gente avaliar se, de fato, essas medidas devem ser adotadas ou não. Eu acredito que a Assembleia não pode ficar omissa nessa questão. Então, eu vou encerrar já então comunicando que nós vamos apresentar um requerimento na próxima sessão para a Secretaria de Educação informar essa casa, os dados, os números, para nós avaliarmos, né, essa proposta de fechamento de escolas, porque dói no coração quando fala fechar a escola. Agora, fechar 28 escolas é uma situação extremamente preocupante e nós vamos buscar essa interlocução com a Secretaria de Educação. Muito obrigado.